estudar o Salmo 144. Um assunto muito gostoso de falar. É um assunto que é tão difícil, né, pastor? Os pregadores aqui sabem, tem assunto que é tão difícil falar, mas esse é um assunto muito bom de falar. É leve, gostoso de falar. É o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Eu gosto tanto daquele hino. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. E aqui as estrofes vão repetindo esse bordão: Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Tão bom falar isso, né? Deus cuidará de nós. E o cuidado de Deus pelo seu povo, experimentado em algumas ações. A ação não é sua, é de Deus. É o cuidado de Deus pelo povo dele, os crentes, experimentado através das ações dele. Você pode testemunhar: Deus cuida de mim, sempre, em todos os sentidos, todos os momentos, e eu descubro até que Ele cuidou de mim quando eu pensei que Ele não estivesse cuidando de mim. Ele cuidou de mim. Deus cuida de mim. Salmo 144 é uma coxa de retalhos. Salmo 144 eu não saberia identificar, eu nem sabia disso até ler. Ele é um apanhado de vários salmos. Recortou aqui, recortou ali e colou no salmo. E quando a gente lê, fala: parece que eu já li isso em outro lugar. Você leu mesmo, tá? Por que Davi fez isso, eu não sei, mas está valendo, porque é a palavra de Deus. Tem muitas músicas que se repetem também, né? E aqui é uma música. Então, talvez ele fale: não vou inventar, eu vou copiar de outros cânticos que eu já fiz. E Deus o dirige para recortar aqui, recortar ali e montar esse salmo. Salmo muito bonito, Salmo 144, que fala do cuidado de Deus experimentado pelo povo em algumas ações. Quais são as ações? As ações são todas no gerúndio. O que é gerúndio? Indo, ando, indo, né? Fazendo uma ação. Então Deus está fazendo uma ação. Deus está cuidando através dessas ações. Ele cuida adestrando nossas mãos. Ele cuida adestrando as nossas mãos. Ele cuida nos protegendo neste mundo. Não deste mundo, mas neste mundo. E Ele cuida suprindo as nossas necessidades. Ando, indo. Então, adestrando, protegendo e suprindo. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós adestrando nossas mãos. Quando fala de adestrar, eu já penso em cachorrinho. O nosso precisa ser adestrado, né? Acho que aquilo não tem jeito, não. Adestrar, embora tenha esse sentido de fazer um animalzinho te obedecer, né? Adestrar é capacitar. Adestrar tem a ver com destra. Destra é direito, a mão direita. Como a maioria das pessoas são destras, quantos canhotos tem aqui hoje, nessa noite? Nenhum. Se for de pé, eu sou um. De pé você é. É possível de pé um? Então é cruzado. Então o canhoto é mais raro. E ficou estabelecido, tem sociedades de canhotos, associação de canhotos, para lutar contra as injustiças que cometem contra eles. Tem tudo, né? Mas
pessoas são destras, usam a mão direita. Então a mão direita é estabelecida como o lado forte. Deus não é canhoto também, no sentido de que ele fala, a minha destra te susterá, a mão direita de Deus. Então, quando ele fala, adestra as minhas mãos, ele está dizendo, dá força para mim. Mas não apenas força, me dá capacidade. Deus está cuidando de você, dando para você capacidade. Pode ver que tem coisas que você não fazia, mas você faz agora. Porque Deus te deu capacidade de aprender, de desenvolver. Então Ele está te adestrando. Vamos ler os versículos 1 a 4. 4 pessoas aí podem ler. Versículo 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Na minha Bíblia não tem nada disso daí do gato. O homem como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. O salmo então começa louvando ao Senhor, que é a minha rocha, que é a nossa rocha. Ele fortalece nossa mão, Ele adestra a nossa mão para a batalha. No caso do salmista, ele precisava dos dedos bem ágeis, fortes, mãos firmes para segurar o arco, jogar a lança. Ele era um guerreiro, né? E Deus estava capacitando Davi. Eu nem imagino como usa uma funda. Eu já vi desenhos dela, né? Eu fico imaginando, se eu rodasse aquilo lá, é capaz que ia bater na minha testa. Igual o Batsbag. Quem aqui conheceu o Batsbag? Eu tenho. Você tem o Batsbag? Quando eu for na sua casa, quero ver. Quero tirar foto e ainda ver se consigo bater. Vai machucar todos os dedos. Machuca, eu ficava roxo aqui, né? Aí eles falavam, não, isso aí. Eles falavam até que dava uma doença, né? Ficava roxo. Mas, e ele mexia com uma funda, e tem um momento de soltar aquilo, e ele acertou a testa do gigante. Então o Davi, ele era adestrado, ele era capacitado pelo Senhor, além, claro, dele ter a habilidade que o Senhor mesmo deu. Ele matou uma ursa, ele matou um leão. A Bíblia diz isso, então não é mentira. Então ele era um homem capacitado por Deus, uma capacitação além, provavelmente além das forças dele mesmo. Deus capacitou. Deus cuida de você. Tem coisas que você fala, eu não vou fazer porque eu não consigo. Mas se Deus está te chamando para fazer certas coisas, coloca a sua vida nesse assunto, porque Deus vai te capacitar. Ele capacitou Davi. Sabe quando a Bíblia fala que ele era ruivo, com belos olhos e de boa aparência? Quando você vê isso, quando nós lemos isso, nós achamos que era um elogio. Isso não era um elogio. Gostaria de dizer para os irmãos isso. Ruivinho, olhos bonitos e boa aparência, todo fofinho. Isso não é elogio. Porque para um guerreiro e um rei tem que ser alguém mais truculento. Tem que ser alguém mais feio. Mais brucutu, Xereque. Xereque.
Tem que ser mais xereque, menos príncipe, de cabelo escovinha. Então, pensem nisso, que aqueles adjetivos para Davi, eles não eram um elogio. Seria muito bom para um garoto de escola, as meninas iam, atrás dele, bonitinho, mas era para substituir quem? Saul. Saul foi o homem que lutou, o homem que foi atrás das jumentas perdidas, era um homem que corria, era um homem valente, e ele ia substituir. Não tem mais ninguém, tem um aqui, com mulher, ruivo, belos olhos e de boa aparência, ou seja, não serve para o trabalho. E Davi se torna, irmãos, um homem muito habilidoso na batalha. É impressionante isso? Ele se torna habilidoso na batalha. Por quê? Deus o capacitou. Ele foi fortalecido pelo Senhor. Aí ele reconhece que é a misericórdia de Deus, que é a fortaleza da vida dele, que é um alto refúgio para ele, que é um libertador. Muitas vezes ele esteve em situações difíceis, mas Deus cuidou dele, como Deus está cuidando de você também. Ele confia no Senhor. Ele até diz: quem é o homem? Quem é o homem para que Deus tome conhecimento? O filho do homem, quem é para que Deus estime, dê algum valor para o homem? Eu me lembro que eu estava na 5ª série, faz tempo, hein? E a professora foi falar umas verdades para um aluno, que marcou minha vida. Ela queria humilhar o aluno. Ela falou: você sabe que você é para mim? Não era eu o aluno, tá? Era outro. Mas você sabe que você é para mim? Aí ela foi até a porta, abriu a porta: você é um cisco atrás dessa porta. Então ela falou com essa autoridade, essa arrogância toda, né? E o aluno certamente murchou, né? Você é um cisco atrás da porta. Deus não está falando diferente. A diferença é que Ele é Deus. Ele está falando para você e para mim, através de Davi, né? Que é o homem para que dele tomes conhecimento, o filho do homem para que o estimes. O homem não vale absolutamente nada, e Deus fortalece o homem. Deus está cuidando de você, está cuidando de mim, mas não é porque a gente vale alguma coisa. Versículo 4: o homem é como um cisco, o homem é como um sopro, como uma sombra que passa. Desvalorizou total o homem, né? Diferente do que alguns falam. Você tem que se valorizar, você tem que levantar a sua imagem. Não, essa aqui é a imagem que Deus quer que você tenha de você mesmo. Porque se você reconhece que é assim que você é, Deus é maior do que você. Deus é o Todo-Poderoso. Ele cuida de você. Ele capacita, ele adestra. Ele capacitou Bezalel. Alguém lembra quem é Bezalel? E Oliabe? Alguém lembra quem são esses dois? Artífices, homens da arte, costureiros, alfaiates, homens que trabalhavam com tenda, que costuravam, trabalhavam com metal. Esses homens foram capacitados pelo Espírito Santo, é o que diz a palavra lá em Números 35. Ele capacitou Bezalel, Oliabe, para o tabernáculo. Ele capacitou também Pedro. Como ele capacitou Pedro? Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Deus fala 3 vezes para ele. Deus capacitou Pedro. Então Ele tem capacitado a você, tem capacitado a mim. Graças a Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele cuida também nos protegendo neste mundo. Ele não está nos protegendo deste mundo, nos tirando desse mundo.
mas dentro desse mundo tão difícil, Ele está nos protegendo. Versículos 5 até 11, vamos ler? Abaixa, Senhor, teus céus, e desce, toca os montes e primeirão. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende tua mão desde os céus e salva-me. Tira-me das águas profundas. Livra-me do poder de meus inimigos. Hoje a mão profete mentiras, e a cuja palavra é a direita dele da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico, um saltério de 10 cordas. Te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Salva-me, livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras e juram dizer a verdade, mas mentem. O rei Davi precisa de proteção, e ele está pedindo, e ele está reconhecendo que Deus protege. Deus, ele abaixa os céus dele até o mundo. É como se o céu fosse abaixado e ele esmagasse tudo que estivesse aqui no mundo. Ele que arremessa flechas. Davi era tão bom de flecha, não é? Mas ele está dizendo que é Deus quem arremessa as flechas. Ele fala também que Deus joga relâmpagos nos inimigos, raios, né? E Deus, ele vai estendendo a mão dele e ele livra o rei, o salmista, ele livra das águas profundas. Tinha uma pessoa na igreja aqui, lembra? Os mais velhos, que ele sempre falava: estou em águas profundas. Então, às vezes nós estamos em águas profundas, mas Deus nos arrebata dessas águas profundas. Pedro estava afundando nas águas, mas o Senhor Jesus o levantou. E quais são o poder dessas pessoas, das águas profundas, dos estranhos? É que eles levantam mentiras contra nós. Como é que você poderia se proteger se alguém levantasse uma calúnia contra você? Como você se protegeria se alguém mentisse sobre você? Não tem como você se defender. Aí você fala: a minha palavra contra deles. Não adianta nada. Se pessoas quiserem te prejudicar, elas vão te prejudicar. Você precisa do Senhor. Mas Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de seus servos. E Davi fica tão emocionado com o cuidado de Deus que ele canta. Ele fala: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Deus quem dá vitória para os reis. É Deus quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Olha que coisa inédita. Quase nunca você vai ouvir Davi falando dele, e ele fala dele por nome. Porque esse salmo é de Davi. Está lá. E é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Eu convido os irmãos então na sua mente mesmo falar: Deus livra o Pércio seu servo. Não é para você falar Pércio. Aí você vai dizer para o Senhor: é Deus quem livra a Duda, a sua serva. É Deus quem livra a Cris, a sua serva. É Deus quem livra esqueci o nome dela. Eu queria falar o nome dela. Marcilene. Eu ia falar Rosilene. Também Rosilene. É Deus quem livra a Lázara, sua serva. Então cada um de vocês falando para Deus o seu nome. Davi poderia falar assim:
É Deus quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna ao seu servo. Mas Deus me inspirou para falar o nome. É tão bom, né? Quando eu falo o meu nome para mim, porque eu nunca me chamo pelo meu nome. Eu não sei você. Quando alguém pergunta o número do meu celular, deve me dar um bug assim, sabe? Porque eu não ligo para mim, não costumo ligar para mim. Então, quando você fala o seu nome, você até leva um susto. Eu estou falando o meu nome. Quando você fala para Deus, Neto, você fala Neto ou você fala Valdemar? Você fala Neto. Então, meus irmãos, Davi, ele queria mostrar, Deus queria mostrar através de Davi a intimidade. Deus te conhece pelo seu nome. Imagina alguém que não gosta do seu nome. A minha família tem um grupo e a gente gosta um do outro. Um gosta do nome do outro, né? Porque um é mais esquisito que do outro, né, irmão? Persília, Persi. Priscila salvou, mas o nome dela não é Priscila. Eu estou revelando isso, né? Ela vai assistir o vídeo aqui. É Priscila. Você nunca viu uma Priscila? Então a gente ri um do outro. E a outra é Persília, esse é Pércio. A gente fala, mas o que nossos pais tinham quando eles colocaram esse nome? Então, um desafio aqui, às vezes você não gosta do seu nome. É o momento de você falar para Deus, Deus cuida do Pércio. Estou falando que eu não gosto do meu nome, eu acostumei com o meu nome. Deus cuida do teu servo Pércio. Isso fica muito íntimo, né, irmãos? Hoje o assunto é Deus cuida de você. Não Deus cuida de mim apenas, mas Deus cuida do Pércio. Alguém falou meu nome. Imagina uma criança que é maltratada pelos pais ouvindo um salmo desse. Toda vez que ela ouve o nome dela, é o professor brigando, os pais xingando, o coleguinha zombando, e agora ele está aprendendo. Deus cuida do Davi, seu servo. Deus cuida de nós. E o versículo 11, ele me livra, ele me salva do poder dos estranhos, daqueles que estão proferindo mentiras. É um salmo de cuidado. Ele cuida, nos protegendo neste mundo. Ele protegeu Davi de calúnias de todo lado. Davi foi muito caluniado. Para todo canto ele foi caluniado. Deus protegeu Paulo nas cidades onde ele ia. Ele pregava, ele entrava numa sinagoga que tinha uma quantidade de gente assim ou menos. Ele entrava, falava. Quando eles... alguns lugares ele nem saía. Ele era mandado embora. E as pessoas iam atrás dele com pedras. Uma vez apedrejaram e ele foi dado como morto. Outra vez ele teve que ir embora porque falaram assim, isso aí que está falando, a gente ouve outra hora. Um desprezo por ele. Uma vez ele teve que fugir, entrar na casa de um parente dele, colocaram num cesto e com cordas, uma coisa bem humilhante, ele teve que ser tecido por cordas para sair pelo mato, pelo fundo. Então o apóstolo Paulo ele sofreu muitos perigos, mas até Roma Deus o protegeu. Em 3 viagens missionárias perigosíssimas, Deus sempre o protegeu. Então Deus cuida, protegendo neste mundo, e também Deus cuida suprindo as nossas necessidades. Se cada um de nós aqui fosse falar o que Deus supriu para você, hoje é a 8ª quarta-feira do ano. Talvez eu não lembro os pedidos que eu fiz nessas 8 ou 7 quartas-feiras, mas eu tenho certeza que Deus estava trabalhando. Eu esqueci dos meus pedidos de oração, mas Deus não esqueceu. Ele registrou lá e Ele respondeu, ou está respondendo cada pedido de oração. Ele cuida de nós, Ele supre nossas necessidades.
Quantos de vocês estavam com algum projeto que envolvia dinheiro? Deus supriu. Ou Deus está trabalhando ainda para suprir aquilo que você precisa. Deus tem abençoado as nossas vidas, suprindo nossas necessidades. Versículos 12 a 15. Vamos ler? Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem despejadas, não lhe haja Ruptura. nem mal sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Como são felizes os que vivem desse modo. Verdadeiramente são felizes aqueles que temem ao Senhor. Deus cuida dos seus servos, Deus supre as necessidades. Os nossos filhos são como plantas viçosas, verdes. As nossas filhas são esculturais, olha que poético, né? As nossas filhas são como aquelas colunas de pedras que tem no palácio. Colunas bonitas, né? Nossas filhas são bonitas, nossos filhos são bonitos, porque Deus está cuidando. No versículo 13, ele está falando da prosperidade que Deus dá. No Antigo Testamento, essa era a marca de um crente fiel. Não precisa levar tão ao pé da letra hoje, mas de certa forma, ou de muitas maneiras, na verdade, Deus tem suprido as nossas necessidades. Que transborde os nossos celeiros, que haja provisões, os rebanhos multipliquem. Essa era a bênção para o povo de Israel e Deus estava dando. Deus tem nos dado muitas bênçãos hoje, alegria, e às vezes a gente vê pessoas que têm pouco financeiramente falando, mas elas têm uma alegria no coração por serem do Senhor Jesus. E versículo 14 seria bom uma outra versão que muda essas palavras, fica mais simples, né? Alguém tem alguma versão aí? NVI, nova transformadora, nova versão transformadora. Pode ler, José, por favor. 14. O nosso prato dará suas filhas, não haverá praga alguma na boca, não haverá gritos de ser nossos filhos. Isso. Então, em vez de nossas vacas vão estar pejadas, né? Aí elas vão parir, elas vão dar cria. E em vez de rotura, fala que não vai ter praga. Não é isso? Então Deus vai fazer o gado de Davi, do seu povo, multiplicar, não vai ter pragas, Deus vai abençoar. Não vai ter gritos de lamento nas nossas praças. Isso Deus vai realizar completamente no reino dele na terra, que é o milênio. Enquanto isso, o que nós temos que fazer? Nós precisamos louvar o Senhor, depender do Senhor, porque bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu tenho lido algum adesivo de carro, algumas vezes, com esse versículo, dando a impressão que o Brasil é do Senhor. O Brasil está longe de ser do Senhor, os Estados Unidos está longe de ser do Senhor, e todas as nações, não tem nenhuma nação. A única nação para que esse versículo realmente se aplica, também não está andando com o Senhor, que é Israel. Mas é um versículo para a nação de Israel. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. É a nação de Israel, escolhida por Deus, instituída por Deus.
mas nem esse povo aí está andando como é do Senhor. Em outras palavras, esse versículo ainda não foi praticado por nenhuma nação, em nenhuma época, mas um dia todas as nações que estiverem nesse mundo, todas as nações serão do Senhor, e aí eles vão louvar ao Senhor como devem louvar. Então Deus cuida suprindo as necessidades. Veja que interessante, Deus supriu para o povo de Israel no deserto, quando o povo estava saindo do Egito. Lembram? Deus supriu para o povo no deserto, enquanto estava saindo do Egito. Agora, o outro lado. Deus supriu para os pais de Jesus no deserto, quando eles estavam entrando no Egito. Não aconteceu isso? Então, foi uma viagem de mão dupla, né? O povo de Israel saiu pelo deserto e foi protegido pelo Senhor. Os pais de José entraram pelo deserto, não por aquele desertão que o povo de Israel foi, era mais rápido, 11 dias de caminhada, mas os pais de José foram por um deserto até o Egito e foram protegidos, foram supridos pelo Senhor. Isso nos faz lembrar de um salmo, que Deus nos abençoa e nos protege na entrada e na saída. Então Deus tem nos abençoado dessa maneira, suprido nossas necessidades. Um assunto gostoso, não é, meus irmãos? Eu gosto muito de falar isso. Não é sempre que aparecem os textos assim, né? Muitos textos são mais... Deus está dando mais bronca, né? Porque o povo merece também. Mas esse aqui é um texto de reconhecimento, que Deus cuida do seu povo. E o povo está experimentando as ações de Deus. Deus cuida adestrando nossas mãos, dando capacidade. Deus cuida protegendo-nos neste mundo. E Deus cuida também suprindo as nossas necessidades. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque este salmo ele tem se tornado uma verdade nas nossas vidas também, à medida que nós reconhecemos o teu cuidado. O Senhor tem capacitado as nossas mãos, o Senhor tem nos protegido neste mundo e o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.